A hematologia é uma especialidade médica que estuda o sangue e seus componentes. Essa área é essencial para a compreensão e tratamento de doenças que afetam não só a circulação, mas todo o organismo, como anemias e distúrbios de coagulação, entre outras. Com os avanços da ciência, diversas terapias demonstram bons resultados no tratamento de condições antes consideradas insolúveis. No episódio de hoje do Red Talk, eu terei uma conversa com 2 colegas hematologistas em que abordaremos vários assuntos relativos a essa fascinante especialidade médica. Eu vou receber o Dr. Geraldo Luiz dos Santos, que é médico hematologista e professor de hematologia da UFCG e da Faculdade de Ciências Médicas de João Pessoa, hematologista do Hospital Santa Isabel e do Laboratório Hemato, e doutora Sandra Figueiredo, que é hematologista, responsável técnica pelo Hemocentro de João Pessoa e gestora do programa de coagulopatias congênitas do Ministério da Saúde no estado da Paraíba. Quero dar boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, Franklin. Boa noite, Sandra. É um prazer estar aqui junto com vocês. Doutora Sandra, boa noite. É um prazer para a gente recebê-la aqui no Red Talk. Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer vocês terem encontrado um espaço aí na agenda para a gente conversar aqui sobre hematologia, que é um assunto que acredito que na faculdade os alunos têm pouco acesso. É assim mesmo, doutor Geraldo, que acontece? Então, na verdade, nós somos professores, né? Somos professores de longas datas e a gente tem essa relação com os alunos e a gente vê essa carência deles. E aí a gente tenta nos desdobrarmos ao máximo para tornar, né, bem perceptível essas questões hematológicas, já que no dia a dia, em todas as especialidades, eles vão precisar dessa interpretação hematológica. E o interesse, doutora Sandra, dos alunos em relação à disciplina de hematologia, ele é elevado? Como é que acontece isso? Então, nesses vários anos ensinando, a gente já teve alunos que se tornaram grandes hematologistas, né? E que têm a referência nos seus professores e que se apaixonam pela especialidade. Alguns detestam, porque eu acho que a hematologia é assim, ou você ama ou odeia. Então, mas quem gosta, eu tenho grandes amigos hoje médicos que foram nossos alunos. Então, acho que a gente deixou um legadozinho aí. E vários professores excelentes também contribuem, né, para que o aluno se apaixone pela hematologia. É interessante isso que a doutora falou, porque acredito muito que o professor tem uma parcela aí muito importante na escolha de alguns alunos que serão ex-alunos e profissionais pela especialidade. Eu escolhi cirurgia por uma questão de perfil, mas confesso que alguns professores me inspiraram mais do que outros. Sim. Não sei se foi assim. Como o doutor Geraldo escolheu hematologia, já tinha uma paixão desde cedo? Ou... Então, na nossa época, as oportunidades eram poucas, né? Eu, enquanto estudante, trabalhava na maternidade Cândida Vargas e acompanhava os obstetras, né? E já estava tudo certo para fazer obstetrícia. Nesse meio tempo, eu fui convidado a trabalhar no banco de sangue da Cândida Vargas. Que já é médico ou acadêmico? Acadêmico. E aí, assim, eu comecei a me interessar por isso, né? E quando vi a carência, que na verdade nós temos poucos profissionais aqui em João Pessoa, e as oportunidades eram poucas também. E aí, como isso caiu assim meio de paraquedas, eu comecei a me interessar e vi que era uma área realmente muito boa. Lembro bem que naquela época a gente tratava até dos hemofílicos na própria Cândida Vargas, sendo uma maternidade, mas a gente atendia hemofílicos. Por quê? A coordenadora do banco de sangue, ela também era coordenadora do banco de sangue do HU, e doutora Ruth, que foi a fundadora do Hemocentro, então ela já conduziu os hemofílicos aqui em João Pessoa, e em toda a Paraíba. E aí eu comecei a pegar essa mão com ela, né? E daí veio o interesse em fazer a hematologia. O interesse, então, foi por ser apresentado de uma outra forma, né? De uma forma diferente do que a gente está habituado a ver, que é uma... Eu, pelo menos na minha vez, na faculdade, vi de forma bem superficial. A hematologia. Isso. E fica difícil, às vezes, a gente decidir por isso. E, salvo engano, tem a questão do mercado de trabalho, né? Que, no seu caso, foi crucial também para você dizer... O GO vai ser um mercado bem mais competitivo do que na hematologia, que está tudo aberto. Foi isso mesmo? Então, na verdade, a gente não tinha isso bem claro, né? Bem claro, porque naquela época a gente tinha poucos profissionais de todas as áreas. Então, qualquer especialidade da época, você tinha tudo para ter uma fatia do mercado muito boa. É uma verdade. E assim, a hematologia era bem diferente de todas, porque não estava no rol das especialidades que a grande maioria
tem opção, né? Como cirurgia, GO, clínica, cardiologia. Né? A hematologia fica lá bem esquecido. E aí, como surgiu essa oportunidade, eu não quis deixar essa porta se fechar. Alguém chegou e disse, doutor Geraldo, volta para GO. Alguém chegou e disse isso? Não chegou. Rapaz, traiu a gente na GO. Doutora Sandra, como foi a sua... Então, se houve escolha ou foi alguma... Confesso que não era a minha primeira escolha. Eu gostava muito de gastro, principalmente a parte de hepatologia. Mas já como médica, como clínica, fui trabalhar no hemocentro e me apaixonei pela hemofilia. E por ser apaixonada por coagulação, terminei indo fazer hematologia. Então, realmente não foi minha primeira escolha, mas foi aquela especialidade pela qual me apaixonei e não me arrependo nem um pingo. Então, o doutor Geraldo escolheu ali meio que ainda no curso. Não. E a doutora já era médica. Já era médica. Entendo. E nessa trajetória, como é? Você tem que fazer clínica médica, depois tem que fazer... Sim, clínica médica e depois hemato. Sim. Então não é uma residência de entrada direta. Entrada direta em hematologia, não. Tem que fazer clínica. Acabou escolhendo já durante a clínica ou não, esperou depois de clínica? Depois de anos de formada, na verdade. Não, depois de alguns anos de formada, eu escolhi ser hematologista, porque me apaixonei pela coagulação. Trabalhava como clínica e decidiu fazer hematologia. Sim, decidi fazer hematologia. O Geraldo também fez clínica então, e depois já... Naquela época, né, final da década de 80, não era pré-requisito para fazer as especialidades a clínica médica antes. Então, era a entrada direta. Sensacional. E aí, nós fizemos essa entrada direta na especialidade, sem necessário a clínica médica Qual antes. foi o hospital que o doutor fez? Nós fizemos era um programa do governo que tinha na Universidade Federal do Ceará, junto com o Hemocentro. Era o Hemócio do Ceará, mais a Universidade Federal. Muito bom, por sinal. Muito bom. Bacana, uma história interessante. Sim. Hoje há possivelmente mais opções, já com o crescimento das faculdades. Bem mais aqui opções. em João Pessoa tem residência de hematologia? Não. Aqui no Nordeste nós temos Recife, né? Nós temos Fortaleza, temos Bahia, e as residências. 2+2 ou 2+3? 2+2. Eu acho que clínicas são 3. Já mudou para 3? 3+2. Não, acho que ainda é 2, né? Acho que ainda é 2. Porque cirurgia geral, por exemplo, eram 2 e agora são 3. Agora são 3 anos. Acho que clínica Eu costumo dizer para meus ainda. alunos que as coisas estão sendo mais difíceis a cada dia, né? A tendência é essa de afunilar mais. Isso, sem contar com o público, né? Naquela época nós tínhamos uma concorrência muito menor. Apesar das vagas serem menores, as opções serão bem menos, mas o número de candidatos também era bem menos. Hoje a gente tem uma quantidade assim... É verdade. Hoje você tem um número absurdo, né? De hematologistas ou de concorrentes? Não, de concorrentes. De concorrentes para todas as especialidades. Pleiteando a residência de hematologia. Basta dizer que é em torno de 900 formandos por ano na Paraíba. Na Paraíba. Em torno de 900 formandos por ano. Aí os que sobram do ano anterior, dos 2 anos, 3 anos anteriores, que ainda vão concorrer, junto com os que estão se formando, difícil. Então fica bastante complicado. A última vez que eu vi... havia uma estatística de 30% que conseguem a residência médica. Porém, ainda, quando você se forma médico, você já está no mercado de trabalho. Né? Não é como direito, por exemplo, que você precisa da OAB. E medicina, não. Você já pode trabalhar. Mas as coisas, eu continuo falando, estão bem mais difíceis, né? Doutora Sandra, e quando a pessoa termina a residência de hematologia, quais os caminhos? Ela tem campo de trabalho em quais órgãos? A gente tem 2 grandes grupos da hematologia, que é a oncohemato, não é? Então, você vai ficar mais nessa parte e tratar leucemia, linfoma, mieloma, enfim, as doenças oncohematológicas, ou você pode ficar na parte benigna da hemato, que eu e Geraldo estamos nessa parte, a parte benigna, que são as anemias em geral, as hemoglobinopatias, as coagulopatias, né? E as tromboses, isso é o que eu... Certamente vocês assessoram também cirurgiões vasculares, na questão de trombofilias, etc. Sim. Coagulação e trombose a gente não chega tão distante, ligada, né? Não chega nos pormenores que vocês chegam, né? A gente geralmente divide aí as coisas para até melhorar para o paciente a abordagem. Mas a gente tem uma grande contribuição, porque a grande maioria dos angiologistas, eles já fazem uma triagem muito boa com relação à investigação para a trombofilia. Então, o paciente já chega praticamente pronto. É só para colocar a cereja no bolo e cantar o parabéns. É aquela teoria da tampa da maionese, né? Todo mundo vai tentando afrouxar a tampa, de repente chega no último lá. Concluí aqui. Na pandemia,
e com a difusão aí das redes sociais, né, o pessoal usou muito e eu tenho dificuldade, queria saber a opinião de vocês, em relação ao dedímero, o exame que o paciente já chega com ele não sabe para que serve, ele sabe que se estiver acima de 500 pelo método ELISA, ele já chega dizendo que é trombo e acabou. E eu sou um grande divulgador de que isso sobe até com gestação, né? Vocês se deparam com essa dificuldade de paciente chegar e dizer... de interpretar o dedímero. Isso. O que vocês podem... o fato de você interpretar o exame. E nunca isso é correto em medicina. Você tem que ver o paciente, os sinais e sintomas, se são compatíveis com a manifestação trombótica ou não. Até porque o dedímero aumenta na gestação, aumenta no envelhecimento, aumenta nas inflamações. Então, ele tem um grande valor preditivo negativo. Então, se eu estou suspeitando de trombose e meu dedímero bem feito, num bom laboratório, deu negativo, ótimo. Não é. Mas se deu positivo, pode ser ou não. Então, a clínica é sempre soberana em medicina. Então, você não pode, né? O que eu digo aos meus alunos. Não examina exame. Examina o paciente. Eu recebo de médicos mesmo que mandam para o vascular o dedímero de 700. Aí o paciente não sabe nem direito o que é um trombo, né? Mas o WhatsApp é um grande responsável por essa E o Google, o Dr. news. Google também. O Google também. Google, agora com a inteligência artificial, acho que até melhorou. Até melhorou um pouco, porque pelo menos vai se basear em sites científicos, né? E o Dr. Google dá qualquer informação. Então, o paciente é apavorado, às vezes, no consultório, né? Doutor Geraldo, não é mato. Chega muita solicitação pessoal e, às vezes, de profissional de dedímeros que não tem um quadro clínico. Né? Na verdade, os pacientes já chegam com o dedímero alterado, né? E aí a gente vai analisar o contexto. Qual a sua situação? Né? Que, obviamente que se for um dedímero um pouco alterado, ele não vai ter um significado relevância importante. Clínica tão grande. Agora, se ele é bem alterado, a gente vai buscar uma justificativa para aquilo. E dentro desse contexto vai a história do paciente. De fato. É interessante que eu já recebi até paciente de pós-operatório que veio com dedímero de 3 mil, 4 mil e um desespero tamanho do mundo. Até você explicar que aquilo faz parte, né? Como também, por exemplo, no final da gestação, o paciente no final da gestação vai ter um dedímero alterado. Né? Ela não vai ter 8 mil de dedímero, mas ela vai ter próximo de 1.000, passando um pouquinho de 1.000, né? Que está nesse contexto. Perfeitamente normal, mas a prima do WhatsApp, a tia, começa a fazer aquele terrorismo. O grande problema foi que com esse estouro do Covid, né? Então, e que é uma doença que é trombogênica e que casou com esse dímero D, foi quando... Ninguém conhecia dímero D. Ninguém. De repente, apareceu ele... Nem se solicitava tanto. Não se sabia nem da existência dele. É uma verdade. E aí, todo mundo entrou nessa polvorosa de fazer dímero D do nada. Do nada. Mas eu acho que agora deu uma diminuída, né? Agora o surto da Covid, o pior, já passou, né? Aqueles quadros horríveis, né? E as mortes, né? Já melhoraram bastante. Então, agora o dedímero já está voltando ao lugar normal. Tem uma coisa interessante, eu acredito que a hematologia sentiu bastante isso, que foi a melhora no diagnóstico das trombofilias. Não sei se é real o que eu estou falando, doutora Sandra, nesse transcorrer aí, digamos, nos últimos 20 anos do que aconteceu de diagnóstico, do que ficava paciente sem diagnóstico, a gente chamava idiopático, né? Houve um grande avanço, doutora Sandra? Sim, um grande avanço, porém, ainda tem que avançar bem mais. Então, é o que eu digo. Eu digo aos meus alunos, isso é uma máxima em medicina. Olha a história do doente, história pessoal e familiar. Então, não olha o exame, né? Porque tem exames errados. Eu já peguei exames de trombofilia errados. O paciente não tinha trombofilia, não tinha história de nada. Então, eu tenho que desconfiar quando não tem uma história compatível com aquele exame. Eu tenho que desconfiar, que pode ser um erro, sim. Então, era um falso positivo. Era um falso positivo, né? Era um falso positivo. Isso pode acontecer com qualquer laboratório. Qualquer laboratório. Pode ocorrer também em heterozigose e com um alelo ali recessivo. E assim, eu digo que a história é soberana por quê? Porque a gente conhece o quê de trombofilia? A ponta do iceberg. Né? Aquele bloco de gelo para baixo do mar, a gente não conhece. Então, imagine, se você pega o complexo mundo da coagulação e do endotélio e você acha que conhece todos os defeitos da coagulação, então você não pode chegar para uma paciente que já teve mais de 3 perdas, né? 3 abortos, né? Morbidades gestacionais várias, em que você não acha aqueles exames da SAF, os anticoagulantes e o fator 5 de Ley de protrombina, não acha nada, não tem, mas ela não tem causas anatômicas, ela não tem causas cromossômicas, ela não tem causas infecciosas, ela não tem causas hormonais, e o que ela tem, que está levando àquela perda? Será que ela não tem uma trombofilia que ainda não foi conhecida?
Então, uma grande Hemato de São Paulo, que é amiga, né? Nossa, diz assim, é claro que tem um jacaré embaixo da cama. A gente não descobriu, a gente ainda não visualizou. Mas que tem alguma coisa, tem. Então, a história vai ser sempre soberana. Então, eu já tratei pacientes como trombofilia, mesmo sem eu ter um exame compatível com isso. E que deu certo. Então, ela tem alguma coisa que ainda não foi descoberta. E isso a gente tem que ver, porque a gente não domina tudo. A coagulação é um mundo complexo. Só para você ter uma ideia, eu faço a avaliação de 2 fatores, protrombina e fator 5 de Leiden. E os demais? São os mais E frequentes. os demais? Será que nenhum outro fator tem mutação que não deixa ser ligado ao anticoagulante dele? Eu já Fazendo uma ouvi hipercoagulabilidade? Uma vez eu ouvi uma declaração de um hematologista, não me vem agora o nome, se viesse eu falaria, sem dúvida, que se você pesquisar, se você destrinchar todos esses fatores aí de trombofilia, você vai encontrar alguma coisa. Mesmo que seja em recessividade, que nem vai se manifestar durante toda a vida da Porque pessoa. são frequentes os defeitos genéticos. Agora, esses defeitos genéticos vão te provocar alguma coisa ou vão só deixar você apavorado? Então, você tem que pesquisar em Pois todo é. mundo ou em quem tem história, né? Compatível com trombofilia. Porque se for pesquisar em todo mundo, você vai, né? Fazer o quê com aquela informação? Encontrar em alguém que ainda não teve uma clínica. Eu tenho uma informação, mas o que é que eu vou fazer com ela? Vai ser útil para o paciente? Vai? Ou eu vou tratar a ansiedade do médico? Então, existe um elo aí, doutor Geraldo, com o obstetra também, né? Ele saber Isso. fazer a triagem da paciente com possível SAF ou não, né? Às vezes Isso, ele tudo manda, parte da resolve história, né? aí. A grande maioria das pesquisas iniciais parte da sempre história. O paciente tem história de mais de 3 perdas em até 10 semanas, ou de 2 perdas depois de 12 semanas, né? Retardo de crescimento intrauterino, descolamento de placenta prematuro, pré-eclâmpsia, trombose as mesmo na morbidades, própria né? Todas as na morbidades gestação, histórico gestacionais. familiar. Então, tudo parte do princípio de que você precisa ter uma informação prévia para poder enveredar por ela para investigar. Isso. Não é de graça que você vai. Assim, você investigaria todo mundo, vai E vai achar encontrar um monte de fator mutações em 5 de Leiden, heterozigose vai achar e vai protrombina. começar um inferno, porque as pessoas vão ficar verdade. desesperadas, sabendo que traz uma bomba dentro de si que pode explodir ou não a Ou qualquer não, momento. geralmente não. Ou Geralmente não, não. mas se tem uma bomba, né, ela Então, pode se explodir. eu tenho uma bomba, vale a pena tratar em situações de risco ou não? E aí, se eu não trato e o paciente tem uma Pois trombose? Olha como é difícil, né? É verdade. A minha olha como é impressão difícil. é de que hoje se investiga muito indevidamente. Eu falo como Indevidamente. vascular. Não sei se a impressão de Isso vocês é vocês verdade. têm Sim. mais... É verdade. Inclusive, agora Investiga muito nós, né, no indevidamente. último congresso, nós estávamos lá atrás de todos o pessoal de São Paulo que estuda trombofilia para valer, né? E aí, assim, eles pedem para ter cautela nessas investigações, né? A grande maioria das pessoas não segue isso, porque Não basta quer um ter uma terror, né, perda, nas basta ter uma gestantes. perda, basta ter uma perda para Já já quer começar a investigar e quer investigar. Obviamente que quem perdeu 5, 6, como temos casos Tem que de paciente, investigar, né? começou a Tem paciente perder a que tem primeira. 9 perdas. Mas aí E é a raridade dos casos. Talvez até se fizer uma história bem feita, essa que perdeu 5 aí, vai ter uma história ali que pode culminar, não com a trombofilia, mas com outra causa, uma causa anatômica, Sim. um colo do útero. Você ali tem que afastar todas as causas. Pensar em trombofilia é o menos comum, não é? Incompetência Seja, cervical tem algumas hormonal. causas. Padrão, isso. O padrão que chega para vocês, na verdade, hematologista faz consultório. Faz. Sim, e muito Cheio. cheio. Muita trombofilia, para Muita falar a verdade. Muita trombofilia. pesquisa de trombofilia. Então, o que chega para vocês normalmente, né? Aí vai ser a experiência de cada um, não dá para dizer que É todo mundo muita é assim. gestante, muita gestante. Esses pacientes que chegam da ginecologia obstetrícia, já chegam investigados em alguma parte? Ou eles Alguns, chegam a um abortamento e que não dá para você Dizer ter nada. critério ainda, alguns né? já chegam investigados. A gente tem uns ginecos que já pedem e já mandam porque alguma coisa já está positiva ali, compatível, né, com o quadro apresentado. Mas outras mandam para a gente investigar realmente. A grande maioria delas, elas pedem mais os anticorpos da SAF, né? Sim. Porque Os parece que tem anticoagulantes algumas naturais, coisas tá. com relação a plano de saúde que, assim, olha com outro olhar para... como se dissesse assim, Ou o seja, hematologista que tem que só pesquisar a trombofilia, não o ginecologista. Mas a gente tem essa parceria muito saudável com o ginecologia, muito saudável mesmo, sabe? Às vezes a gente acaba até, por excesso de zelo,
fazendo alguma investigação desnecessária para tranquilizar, que não é... Acredito. Porque uma coisa tem que ser dita, é que quem perdeu, né, um casal que perdeu um filho, ele não quer perder outro. É uma verdade. Tudo bem, investigar é caro, mas é melhor tranquilizar com esse caro do que deixar essa dúvida. E se de repente for um caso de trombofilia e houver uma segunda perda? Aí vai ficar muito chato para a gente, né? Dizer, eu dei todas as dicas. E aí, como é que fica? Então, a gente tem que entrar num consenso. Eu vou investigar depois da terceira perda, mas se desde o primeiro que ele perdeu é uma SAF, e eu deixei de investigar e poderia ter evitado a segunda ou terceira perdas, fica uma coisa difícil também para o médico decidir, entendeu? Isso pode acontecer. Com as redes sociais e a divulgação da informação, eu creio que dificulta você tomar a decisão baseada nos critérios de forma engessada. Haverá aquelas pessoas que chegam e dizem, olha, a gente quer investigar, porque na minha prima e não sei o quê. E ela vai no Google, agora vai no ChatGPT. Isso dificulta a nossa você não relação. investiga, ela vai em outro médico investigar. É sempre assim. Mas ela quer ser investigada. De fato. Qual é, na experiência de vocês, a incidência, ou vamos falar de prevalência, né? De falsos negativos dessa trombofilia? Seja fator 5 de Leiden, que é a mais frequente, né? Na vasculagem, a gente vê que é entre 20% e 30% dos pacientes com trombofilias confirmadas. Fator 5 de Leiden vai estar lá na frente. E eu vou exemplificar para que cada um de vocês fale. Eu tive um caso de uma jovem de 23 anos, que ela estava com o esposo jantando e, de repente, ela desmaiou. Pessoas que eram hipoglicemia, levou ao hospital e ela estava hemiplégica, 23. Levaram a outro hospital maior, isso era um sertão da Paraíba, já bem distante. Enfim, ela teve um AVC isquêmico. Teve que se submeter a uma cirurgia, porque a isquemia evoluiu para uma transformação hemorrágica. 6 meses. Entre craniectomia descompressiva, colocar um novo osso. 23, então ela chegou para mim com 24 anos. E eu fiz a solicitação do que é mais frequente, até mais do que isso. Resultado, todos negativos. Aí ela foi para o neuro. E o neuro falou, não, então não deu nada. Eu não vou prescrever nada para você. Foi para mim, eu disse, olha, a chance de você ter o mesmo evento é a mesma. Na verdade, ter outro evento, né? É a mesma. Porque ninguém sabia se você tinha alguma coisa, então eu anticoagulei. Ela até hoje está anticoagulada, está bem. Ela tem um jacaré embaixo da cama, você não descobriu qual é ainda. Então, como aconteceu isso, e eu investiguei quase tudo, a fundo. O que poderia ser, de exame, ela gastou uns 5 mil reais aí. Então, na experiência de vocês, acontece isso com certa frequência, de paciente não ter identificado a trombofilia, mas de repente você chega e diz, rapaz, eu vou anticoagular. Qual é, doutora Sandra? A sua e doutor Geraldo? Não, a minha conduta é anticoagular. Se ela tem ela teve um evento trombótico, eu não achei trombofilia, não tem nenhum fator causal para aquela trombose, eu tenho que anticoagular, não penso nem 2 vezes. Por quê? Porque ela tem alguma coisa que ainda não foi descoberta, mas ela tem. Então, não tratar é meio difícil. E se é uma trombose grave, eu trato a vida inteira, eu não quero nem saber. Por quê? Ela pode ter outra. Então, nesses casos, doutor Geraldo, de uma terapia empírica, né? A gente não tem um dado. Pode dar falso negativo dependendo do laboratório? Então, hoje é muito raro isso, né? Porque os critérios de pré-análise, do pré-analítico são muito bem consolidados, né? Coleta, etiquetagem, rotulagem, identificação, transporte. Mas pode acontecer, claro que pode acontecer. Todos os laboratórios são padrões de qualidade, né? Nem todos têm o mesmo padrão de qualidade. Vamos e bem. Agora, o que a gente precisa ver é, por exemplo, os anticorpos da SAF. Hoje você pode ter uma titulação de anticorpo baixo, que ele é negativo. E daqui a algumas semanas, você ter um anticorpo detectável. Então, tem tudo para ser esse, né? É essa possibilidade, né? Agora, no que você estava falando aí, eu lembrei de coisas tipo assim, é muito pouco frequente a gente encontrar pacientes que têm histórico, seja de trombose, seja de perdas gestacionais, e ter todos os exames que a gente investiga trombofilia negativos. Né? É improvável. É um caso perdido aqui, um caso perdido ali. Mas, mesmo assim, a gente dá prioridade ao histórico.
é muito mais importante A história. o evento, o que aconteceu, do que verdadeiramente um exame alterado. Tá? Entendo. Então, quando vocês anticoagulam, é correto falar de forma empírica? Nesses casos que a gente citou? Ele teve uma trombose Seria mais preventivo, grave, né? Preventivo. que É profilático. colocou a vida dele em risco, né? Ela poderia ter sequelas gravíssimas aí em relação a essa trombose. Vale a pena anticoagular a vida toda? Acho que sim. Então, Acho que sim. os anticoagulantes mais estudados por mais tempo são os varfarínicos, né? Sim. O anti-K. São esses que vocês ainda usam ou vocês partem já para Sim, os depende, né? NOACs? Para a SAF, a gente Depende, usa muito depende. a varfarina. Varfarina. né? A Porque não tem SAF, trabalho ainda se mostrando ainda tem, rivaroxabana. né? Sim. Não tem. Não O tem. trabalho foi descontinuado da Riva, né? Foi descontinuado. Foi Sim. uma pena, mas foi descontinuado. Talvez no futuro ainda consiga alguma coisa com a Riva e a SAF, mas se tem 3 marcadores positivos, né? A gente chama triplo positivo, E nessa ainda preventiva? é o Marevan. Nessa Ainda. preventiva, o que é que vocês fazem? Eu posso fazer Vocês fazem- Riva, eu gosto Faz muito a de Riva. rivaroxabana, Sim, 20. doses menores. Doses menores, depende muito do peso. Porque é horrível uma coisa que não é miligrama por quilo, Pois né? é. Você fica, o que eu faço, né? 20. Às vezes eu deixo 10, 15, 20, depende do peso do paciente. Quando ela é muito magrinha, eu deixo 10. Como, né? Eu começo, trato igual, mas depois, a longo prazo, posso deixar 10. 10 miligramas por dia. Mas depende A muito vida do paciente. toda. Isso realmente é o que você diz, né? Fica muito a critério do paciente, os fatores de risco. Ele tem fatores de risco que podem favorecer sangramento? Ou é um Isso. paciente jovem que não tem nenhuma outra comorbidade, que dificilmente vai ter um sangramento grave? Ou é um velhinho que tem outras comorbidades, é hipertenso, que pode sangrar? Então, tem muito isso. A dose Sim, vai de muito de fato. acordo com Não consegue fazer com INR. o paciente. A gente tem que estudar o paciente. né? Eu já tive dificuldades de tratar com a varfarina, porque Mário, o ajuste o do controle. INR o INR, né, para A gente fazer sabe sempre. disso. Mas também as pessoas do laboratório às vezes veem, olha, teu exame deu alterado. É. Então eu sempre digo para o paciente, seu exame vai dar alterado, por favor, ligue para mim. Eu dou meu número para todos os pacientes. A gente também. Nós temos A esse gente hábito também. Eu gente quero também. acompanhar de perto, porque Isso. pode ser fatal. Sim. É um anticoagulante desse. E também dizer ao paciente que ele tem que fazer direitinho o INR, Sim. não é? Porque senão ele pode ter outra trombose ou outra hemorragia grave e morrer. Uma coisa que eu vi no Congresso de Vascular, achei brilhante, queria saber de vocês, como vocês fazem em relação à dieta do paciente que toma varfarínico. A dieta tem que ser da mesma cor. sempre. Pois é, A mesma eu cor vi sempre. isso. Não é não comer folha, é comer a mesma quantidade todos os Bem, dias. bem monótono, Porque todos aí os você dias. vai fazer o ajuste do INR de acordo com a Com o dieta que dele. ele come. Ele ama folha. Não vou tirar a folha dele, ele ama folha. Então vamos ajustar a sua dose da varfarina pela quantidade de folha que você toma. Agora não coma num dia, no outro dia não coma, aí 2 dias Exato. depois coma de novo. Não. Tem que comer todos os dias. Então sua dieta tem que ser monocromática, a mesma cor, todos os dias. Pronto. Pois, vocês acreditam que eu já perdi paciente por isso? O doutor não suspendeu os legumes, as verduras, vegetais verdes, não sei o quê, então foi para outro. Mesmo explicando, olha, a gente controla com a sua dieta normal. Você não come hoje salmão e amanhã você vai comer buchada, não. Você vai comer mais ou menos ali A mesma coisa. a mesma coisa. É dessa forma que vocês É fazem Tem uma também? boa parcela de pacientes forma. que entende isso, né? E faz muito bem feito. E, Aqueles que não se importam, não, para mim tanto faz. tanto faz, né? Comer ou não comer folhas E verdes. a gente também aqui Aí, no Nordeste ótimo não tem também. a cultura, como no Sul, de comer um prato de salada antes do almoço. A folha verde que ele diz é um pedaço de alface. Não é verdade? Sim, é por aí mesmo. Peraí. Não tem aquele hábito de comer Não tem. uma salada, né? Como tem o pessoal do Sul e do Sudeste. Doutor Geraldo, em relação, vamos mudar um pouco o tema, em relação a transplante de medula, como é que está a Paraíba nesse... Então, transplante de medula é um tratamento curativo para os pacientes que têm leucemias, né? Assim, aqui na Paraíba nós não temos serviço de transplante. No Nordeste nós temos Recife, Natal, Fortaleza, Salvador. E aí esses pacientes que são eleitos para transplante, quando de cara já tem um mau prognóstico do seu subtipo de leucemia, então eles já foram elegíveis para transplante, e já todo o sistema já começa a se organizar, né, para referenciar esse paciente para um serviço.
Então, esses números a gente não tem muito claros, porque como nós não trabalhamos com oncohematologia, mas nós temos colegas que trabalham no Laureano, no serviço privado também, e a gente tem essa noção porque, às vezes, a gente dá o diagnóstico, encaminha para esses colegas e depois procura saber. Eles dão um feedback com relação àquele paciente e a gente fica sabendo. Foi um paciente que foi para transplante. Recentemente eu tive 2 pacientes que eles foram para transplante aqui em Natal e estão muito bem, obrigado, né? Então, assim, você vê que é uma coisa extremamente importante. Então, pelo que o senhor falou, existe uma integração. Existe, sim. Bem legal. Com João Pessoa, com a região. Sim. E Isso. é tão complexo Natal, assim, eu não Recife, tenho São Paulo. experiência, tá? É tão complexo assim, doutora Sandra, fazer um transplante? Olha, a primeira coisa é achar o doador, né? O mais complexo do transplante é achar o doador. Quando o transplante não é autólogo, como no caso do mieloma, que aí é mais fácil, que é o próprio doador. Mas o mais difícil, mesmo entre irmãos, a compatibilidade chega a 20%. Entre irmãos do mesmo pai e mesma mãe. Então, você achar o doador é o mais difícil. Mas, quanto mais você se pesquisa, quanto mais você tem candidatos à doação, mais fácil de achar compatível. Então, a gente estimula a doação, né? 5 ml que você colhe para mandar seu sangue para fazer o HLA. E assim você pode ser compatível com alguém. A gente já teve pacientes aqui, aliás, doadores da Paraíba, que já doaram sua medula para pacientes, né, de todo o Brasil, inclusive do exterior. É o Redome que faz isso, né? O cadastro de receptores e Hereme Redome, que é um programa do INCA, do governo federal. O Hemocentro cadastra essas pessoas, você tira 5 ml do seu sangue, né? Você só pode se cadastrar até 35 anos, mas você, uma vez se cadastrando, você fica até 60. Até 60 entendi. você pode doar. Você colhe seu sangue até 35 anos, mas você fica lá no banco de dados até 60 anos. Se um paciente tiver, mesmo com 60 anos, você ainda pode doar. E você tem que ter todo um aparato de estrutura, né? Estrutura hemoterápica muito boa, né? Hospitalar e hemoterápica, porque o paciente precisa ficar isolado. Né? Então, assim, know-how muito grande. Acaba sendo muito caro a gente tudo tem isso. pessoas aqui muito preparadas em transplante, inclusive fizeram a residência em transplante de medula óssea. E eu acho que em breve a Paraíba já está se aventurando. Eu acho que está passando da hora, né? Alguns autotransplantes já são feitos de mieloma, mas eu acho que já, em breve, muito breve, vai abrir o centro de transplante. Quando eu estive em São Paulo, um parente meu teve um problema de um linfoma, a biópsia de medula foi feita no consultório. Não sei se aqui se faz isso também. Mielograma e biópsia. Isso. Se faz no consultório. Foi feito no consultório. Se faz no consultório. Na mesma hora. Eu fiquei maravilhado, né? Porque a gente estava precisando. Mas o mielo e a biópsia já no mesmo hora. A gente chegou para uma consulta e disse, olha, eu acho que realmente é. Eu já tinha antecipado por telefone, fez lá na hora para confirmar, já mandou o material. Inclusive o resultado do mielograma, né? Ele pode sair em pouquíssimas horas, porque é só esperar a lâmina secar, corar e secar, coisa que leva 1, 2 horas, e depois você vai fazer a leitura no microscópio. Então vocês têm os telefones, os números de telefone todos os hematologistas do pessoal, sim. Do pessoal da anatopatologia. São eles que leem, é isso? Os anatopatologistas? Ou são hematologistas especialistas? Não, são anatopatologistas que lêem a biópsia. O mielograma são os hematos. É os hematos. São os hematos. Sim. Interessante. E esses pacientes, isso é por eu ser leigo mesmo no assunto, a pergunta. Esses pacientes que fazem transplante, eles fazem quimioterapia? Sim. Tem que fazer também depois? Sim. A vida toda? Geralmente, eles começam fazendo quimioterapia. Não responde e vai para transplante. O transplante pode não ser a primeira opção, sempre. Mas sempre é a quimioterapia. Em relação e depois eu posso ter rejeição. recidiva. Ele pode rejeitar a medula? Porque antes de você fazer a infusão da medula, você precisa queimar as células dele. Quimioterapia pesada. Então, você faz uma quimioterapia que queima, teoricamente destrói toda a medula dele, e agora você vai plantar a nova medula, que é o que vai florescer, né? Inclusive, por exemplo, se ele recebe... Fantástico. E isso pode mudar o tipo sanguíneo da pessoa, então? Sim. Se o tipo, com certeza. Se o doador for tipo sanguíneo diferente, sim, as células hematopoéticas Incrível. são outras. Isso é fascinante, né? Muito. Eu estou ouvindo aqui, estou milagroso. Assim. Muito bacana. Muito legal. Sobre anemias, seria uma outra parte aí da hematologia que deve ser um carro-chefe dos consultórios. Ou eu estou enganado? Sim. Não, com certeza. O carro-chefe. A anemia é muito prevalente no mundo. A OMS estima 2,6 bilhões de pessoas anêmicas em todo o mundo, dependendo dos países, alguns bem mais prevalentes. E da faixa etária, bem mais...
criança, gestante, né? Idoso, às vezes tem muita anemia. Mas, então, é um problema quase que de saúde pública mesmo, né? É muita gente com anemia. Mas o bom da anemia é que anemia é um sintoma de alguma coisa. Por que eu tenho anemia? Por que eu estou com anemia? Então, o pulo do gato é você descobrir a causa. Se você não descobre a causa, você não vai tratar adequadamente. Então, eu tenho que investigar, teoricamente, todas aquelas que vai dar uma hemoglobina baixa. Todas as anemias. Todas. Sempre a anemia tem que ser investigada porque ela está associada a alguma patologia. Sempre. Não existe anemia isolada. Eu estou idoso, eu vou ter anemia. Não, o idoso não tem anemia. Se a medula dele está funcionando sem 20%, o idoso tem 20% de resíduo de células hematopoéticas que dão para ele. Meu pai tem 87 anos e tem 13,5 de hemoglobina. Ele não tem anemia, sim. Eu me deparo muito, porque eu sou cirurgião, né? Me deparo muito com 10, 9,9. É muito frequente. Vamos para uma coisa. O paciente, quando vai fazer uma cirurgia eletiva, ele deveria corrigir a anemia antes. Porque se você vai fazer uma cirurgia eletiva e o paciente está com anemia, a chance dele fazer transfusão no pós-operatório ou transoperatório é muito grande. Só que os estudos hoje de transfusão sanguínea mostram que uma imunomodulação muito grande. Eu dar transfusão mexe com minhas células de defesa. Então, o paciente que transfunde, ele tem uma chance maior de ter infecção hospitalar ou no pós-operatório e uma chance maior de ficar mais dias no hospital e ter mais morbidades do que quem não transfunde. Então, qual é o certo? É cirurgia eletiva? Se for emergência, tudo bem. É cirurgia eletiva? Está com anemia? Descobre a causa da anemia, trata a anemia e o paciente vai para a cirurgia. Isso é muito mais seguro e o número de transfusões é bem mais reduzido. Qual mais frequente, Geraldo? Nesse contexto da anemia, das anemias, né, que é um capítulo imenso, a gente precisa dividir as anemias. As anemias carenciais, que são as anemias ferropriva, megaloblástica, deficiência de B12 e ácido fólico. As anemias hemolíticas hereditárias, como a anemia falciforme, talassemia. Anemia hemolítica autoimune, tá? E anemia por perdas. É tanto que nessa investigação inicial das anemias, isso é uma parte muito gostosa que a gente trabalha com os alunos, é que, assim, todo paciente com anemia, você tem que fazer 3 perguntas para ele. E tem que ter essas 3 respostas. Esse paciente tem anemia porque ele está perdendo, aí a gente vai investigar causas de perda. Porque ele não está produzindo, aí a gente vai investigar marcadores de produção, como é o reticulócito. Ou esse paciente está hemolizando, e aí a gente vai pegar os exames de hemólise. Bilirrubina indireta, bilirrubina total indireta, DHL, reticulócito. Então, ele tem que se encaixar aí. Ou ele perde, ou ele hemoliza, ou ele não produz. Depois que você tiver essa primeira resposta, aí você vai ver onde ele se encaixa. Agora, tem uma coisa bem interessante, é que pela anemia ferropriva ser mais prevalente e incidente no mundo, a gente hoje, com todo esse aparato, a gente ainda pega muitos pacientes, principalmente pacientes do sexo feminino, que tem anemia ferropriva por conta de perdas no fluxo menstrual aumentado. E que sai perambulando, né? Vai para ginecologista, bate em ambulatório X, Y e passa anos nesse contexto sem resolver esse problema. Talvez quando é muito simples, né? Um aumento da perda, um subtratamento, e aí a paciente fica a vida toda com anemia. Quando deveria bloquear. Então precisa, como Sandra bem falou, né? A causa. Qual é a causa? Tem sempre perda. Uma causa. Né? Tem sempre uma causa. É tão interessante. E até coagulopatias, né? Pacientes com von Willebrand, 3% delas têm fluxo menstrual aumentado, que hoje em dia se chama sangramento uterino anormal. SUA, né? SUA. Então, eu tenho que investigar a coagulopatia. Aquela paciente sangra desde a menarca, 10 dias, um fluxo bastante intenso, com coágulos. A família é do mesmo jeito. Eu tenho que investigar as coagulopatias. Von Willebrand, trombastenia, problema de alteração de função plaquetária, dá muito fluxo menstrual aumentado. Verdade. E às vezes pode até ter, por exemplo, um achado, adenomiose e a pessoa achar que é dali. E, na verdade, não investigou a causa da anemia. Sim. E é interessante que quando você pergunta para a paciente como é o seu fluxo, ela vai dizer que é normal. Porque sempre foi assim. Então, para ela, assim. Aquilo é normal. É normal. Você tem que comparar com o que é verdadeiramente normal para ver que está aumentado, né? Um fluxo de até aproximadamente 80 ml. Pode ser 5 dias, mas é um fluxo intenso. 5 dias, hein? Vários pacotes de absorvente, os maiores. A família tem alguém parecido, tem que ser investigado. Uso absorvente noturno, fralda. Então, assim, já disse tudo que a perda é exagerada.
Então não tem Mas mais tem o uma que causa, questionar. então? Vamos atrás disso. Não tem A nada. função de quem Bloqueia a menstruação referencia- dessa menina, bota um implanon, cara. A função de quem referencia para vocês é investigar. precípua, né? É muito importante a pessoa entender isso para que vocês continuem Mas mesmo a essa anemia investigação. ferropriva, né? Você dá o ferro. Mas qual é a causa da anemia ferropriva? Você tem que saber a causa Exato. da anemia ferropriva, porque tem uma causa. No âmbito cirúrgico, quando a gente se depara com pacientes que vai operar, tem uma regra lá dos anestesistas, geralmente, hemoglobina abaixo de 10 ele quer transfundir. Principalmente idoso, né? Você sabe que essa regra é de 1942? Sei. Sei. E ela foi você baseada... não consegue tem fundamento científico mudá-la, para ela. Não existe. Exatamente. Não consegue tem fundamento mudá-la na cabeça do Não anestesista. tem fundamento. Alguém disse isso lá em 1942 e ficou até hoje. Pronto. E certamente tá errado. cancelou a cirurgia. E aí. Eu sou seguiu-se. prova viva. Eu fui submetida a uma esterectomia aos 40 anos de idade, minha hemoglobina era 8, eu não autorizei transfusão parcial. Não autorizei. Não autorizei e mostrou Não, o eu consenso. vou- Está aqui. Tá aqui. Não vou fazer. Faz Noripurum em mim. Nesse tempo não tinha ferro inject, né? Que é 500 miligramas de ferro. Faz Noripurum 2 ampolas. Eu vou operar com Noripurum e eu não vou precisar de cirurgia porque eu estou estável. Eu estou super bem. Porque eu só estou com anemia. Meu coração é muito bom. Por que eu vou E operar? a causa da sua cirurgia Por que era eu vou fazer estava transfusão? causando. É, tira meu útero e eu vou ficar bem. E eu fiz. Eu estou viva, então... Só Não pode afastar essa aqui. regra de 10 Doutora de Sandra, puxa só um pouquinho o microfone mais para o Essa próximo. regra de 1942 valer até hoje. Impressionante. É totalmente sem sentido. A sorte é que nós temos uma Totalmente sem leva de anestesiologistas chegando, né, de grandes centros, Mais nova. com uma Esperamos nova que- cabeça, com uma esperamos. nova informação. Com esse uma PBM que está na moda, né? Patient Blood Management, a Unifesp já tem curso de PBM, USP também. Então está mudando a cabeça dessa turma mais jovem, graças a Deus. Ao passo que tem essa turma mais jovem que muda as ideias e traz coisas novas, nós temos outras vertentes que são o pessoal da nutrologia, pessoal que tem feito soro colorido aí nas redes sociais, demais. E uma coisa que em Recife houve uma vertente lá que foi importante, alguns colegas, que inclusive tenho muito respeito por eles, fazendo a famosa autohemoterapia. Vocês já se depararam com pacientes que Olha, fizeram autohemoterapia? Há uns 20 anos atrás, estava muito mais na moda do que hoje. É. Eu quase não vejo essas pessoas. Hoje em dia eu não vejo mais, né? não, mas 20 anos Mas teve atrás, uma sim. fase há 20 anos atrás que eu lembro bem, para tudo se queria fazer autohemoterapia. Mas o CRM Eu é lembro- totalmente contra. Eu né, lembro você não que pode- quando eu entrei na UFCG, né, chegou um paciente jovem de 22 anos, malhado, aí que veio buscar num ambulatório Consultório. de hematologia. Disse, não, é porque eu queria fazer autohemoterapia. Ele nem sabia dizer autohemoterapia, queria fazer essa hemoterapia. Mas por quê? O que é que você tem? Ele disse, não, é porque eu quero me sentir melhor. Aí eu até brinquei com ele, eu digo, ó, se você se sentir melhor do que você está aí, você vai morrer. Que você já tem está razão melhor do pra que isso, todos né? nós juntos. Não tem né? razão. Não tem fundamento Então, científico, né? não tem nenhuma comprovação científica, né? Porque você tira as células do seu ambiente natural e devolve elas para lá e eles querem crer que com isso você está estimulando esses linfócitos a fazer um reconhecimento diferente. Tá mexendo e, com o sistema e imune, com que não é isso, bom, né? né? Deixa ele quieto. Ter uma remodelação. Deixa ele quieto. Porém, veja bem, eu já tive experiência de ter pacientes que fizeram essa autoimunoterapia, pacientes que tinham histórico de doenças autoimunes, tipo artrite reumatoide, lesões na pele que não tinham uma definição na dermatologia e que foi tratado como sendo doença autoimune e que decidiram fazer isso, né? Aí o que era que eles faziam? Eles tirava 10 ml e injetava 10 ml, sem trocar a agulha. Aí eu disse, era olha, intramuscular? intramuscular. Se você tiver de fazer, ninguém vai lhe impedir de fazer isso, mas faça pelo menos com critério. Ora, nós não temos nenhuma medicação intramuscular com mais de 3 ml. Então, por que você vai fazer 10? 10 ml. Né? Quando você tira o sangue na seringa, você já está ativando a coagulação. Então, você já forma microcoágulos. Quando você vai injetar esse sangue na musculatura, você, sob pressão, você está causando hemólise nesses microcoágulos. Eu não sei em que vai dar isso. Mas o que eu quero dizer é que, se tiver de fazer, faça com critério.
né? Não faça no fundo de quintal, né? A minha orientação é que Mas eu não acho que faça, mas hoje se não tem que tá fazer, tão- faça dessa forma. Nunca Mas mais ouvi ninguém. Eu lembro bem de uma ultimamente. paciente que ela tinha artrite reumatoide e que fazia todos esses tratamentos... Alternativos. Não, alternativo não. Tratamento... Sim, convencionais. Nada dava Convencionais, certo. orientado pela reumatologia. Mas ela tinha muitas dores e deformidades muito graves nas mãos. E ela disse que fez, né? Fez 10, 20 sessões e teve uma melhora, assim, de 60%. Aí, quem sou eu para dizer que não faça? não. Né? Eu não vou dizer que faça, mas eu também não vou dizer que não faça. Agora, isso foi lá atrás, né? Recentemente eu não tenho Também. visto mais Não vi ninguém mais. pedindo essa orientação, Infelizmente, a gente esclarecimento. É meio modismo. Mas, infelizmente, hoje a gente tem muitos profissionais fazendo, né, condutas que não têm nenhum fundamento científico, né? Não tem uma robustez científica. Injeção de vitamina D em alta E assim, dosagem, e o vitaminas B, paciente C. envereda naquilo, mas infelizmente você fazer qualquer tipo de procedimento que não tenha embasamento científico, robustez nos estudos, não é o mais adequado, né? A gente sabe. A gente sabe disso. Eu estava revendo uma lista de especialidades que o CFM alberga. O CFM defende e está lá. A gente tem, por exemplo, a homeopatia. Existem mais de 2.000 trabalhos no mundo que não mostram um trabalho sequer com evidência científica em homeopatia. Mas você tem médico homeopata, defesa pelo CRM, então... Especialidade, concurso. CFM também. Então, CFM defende a parte médica, sim, mas até a página 2. Tem umas coisas que não... Tem robustez científica? Cadê os existe- trabalhos não existe mostrando? um. Tem? Eu fui, antes de falar isso em rede, né, que eu falo na minha página, eu fui também buscar a acupuntura. Saber. Não sei se vocês se deparam com esses casos de pacientes que fizeram de tudo, até que chega no hemato e diz, não, agora, doutor, eu preciso que o senhor dê o diagnóstico, porque ninguém... Eu não pego muito paciente que já fez essas terapias alternativas, não, graças a Não Deus. pega, né? Não pego. Doutor Geraldo tem Não, tem também essa não. sorte. Mas eu pego Isso é- muito homem que faz hormônio e mulher e que tem trombose. Você pega também, né? Sim, com certeza. Uns Tem fazem critérios, né? o Hormônios sem ADE, né? Que é critérios. óleo e acaba ocorrendo trombose também. Trombose. E uso de hormônios, né? De testosterona. É assim, sem fundamento, né? Sem necessidade, entendeu? Tem mulher usando testosterona Tem. também. É, A gente, Já voz conhece quando grossa. começa a falar. E clitóris aumenta e não é reversível. Não sei se as que usam sabem disso. Né? O aumento do clitóris é irreversível. A voz também. A voz muda engrossa. total. Futuro da hematologia. O que é que se... Vocês estiveram no congresso recentemente isso? Sim. O que é que se comentou lá e o que é que a gente pode esperar para os próximos 5 a 10 anos que houve lá, foi divulgado nesse Terapia congresso? gênica, né? Que está com tudo aí para várias doenças, né? O CAR-T é uma CAR-T, espécie de né? terapia gênica, né? Também. Isso. Porque você Eu vi modifica que geneticamente o linfócito T, né? Então, tá super, né? Já se faz no Brasil conceituado, já se faz no Brasil. essa modificação do Já se linfócito faz, T? já. Eu ouvi dizer que é muito caro, é isso mesmo? É muito caro, mas no Brasil é mais barato. Pela universidade é mais barato. Então, bem mais barato que os Estados Unidos cobram. Quem vai lidar com isso é o oncohematologista, é isso? Oncohemato. E com relação à terapia Aqui gênica, hoje né? é para você linfoma e poderia- leucemia, doenças de célula B, de linfócito B, né? Porque o alvo hoje é o CDI-19. Eu vi para mieloma E múltiplo mieloma também. tá estudando aí já. Mas aqueles casos bem refratários que nada responde, né? Porque às vezes também tem reações sérias, né? Uma síndrome da hiperinflamação, que é essas citocinas dos linfócitos. E provocam. com relação a essa terapia gênica, né? Você tem muita na propriedade hemofilia, para né? falar com relação à hemofilia, né? Que você vai pegar um vírus, vai modificá-lo e vai dar uma informação para ele. Ele tem um tropismo pelo hepatócito e lá Adenoma. ele vai estimular esse hepatócito a produzir um fator da coagulação para o hemofílico. Incrível. Né? Aí, assim, é fantástico isso aí. Isso nos próximos 5, 10 anos a gente Muito, pode uma esperar resposta boas... muito boa na hemofilia B. Acho que porque o hepatócito já produz fator 9, já o 8 é produzido nos sinusoides. Então, a resposta não é tão boa para A como é para B. Hemofilia A produzir fator 8, o que se mostra é que a produção vai diminuindo. Mas o hemofílico que é grave, produz menos de 1%, vai se manter assim em 10% de fator. Ele já se torna leve, que muda totalmente a vida dele. Mas hoje as terapias a gente já tem anticorpo monoclonal e que o Ministério da Saúde já fornece para os Já hemofílicos. fornece.
fazendo o papel do fator Acho que 8 o da órgão lá é coagulação. o Conitec. A Conitec aprova, mas quem fornece é a Coordenação de Sangue e Hemoderivados. Eles compram e fornecem para todos os hemocentros. Todos os pacientes com coagulopatias congênitas do Brasil são cadastrados no hemocentro. Todos. E todos recebem as medicações. É igualitário para todo o Brasil. É bem Os legal. hemocentros funcionam 24 horas, doutora? Sim, 24 horas para... Não Distribuição para de tratamento sangue. de hemofilia. A gente tem um pacto com trauma. O fator do hemofílico fica no trauma, no hospital de trauma, tanto aqui como em Campina Grande. E à noite e nos finais de semana, se o hemofílico necessitar, ele vai para o trauma. Já tem lá a listinha dos nomes dele, já tem o fator que ele usa e já tem o fator disponível. Sensacional. A gente tem tudo lá. Então, Bem esse é um legal. suporte incrível. Porque no Brasil nós temos hemocentros que são atrelados a hospitais, É. como por exemplo o Hemop, né? Já tem um Atrás do HR. O daqui não é. Então, assim, durante o dia funciona tudo, mas à noite, distribuição de sangue para os hospitais. E com relação à assistência dos hemofílicos, é essa parceria Mas com só o Hospital lembrando do que o Trauma. hemofílico leva o fator para casa. Então a gente distribui para a Paraíba inteira. Então ele tem em casa, na geladeira dele, o fator. Se ele Para tiver pronto alguma acesso. urgência, Isso. ele- Eles fazem profilaticamente os graves, então já fazem fator 3 vezes por semana, ou o que for, anticorpo monoclonal, o emicizumab, já faz uma vez a cada 15 dias, subcutânea, assim. É uma evolução tão grande nesses 30 anos que me deixa, assim, totalmente encantada. Eu achei que eu não fosse ver terapia gênica, vi pacientes que fizeram terapia gênica no Brasil, na Unicamp. Achei que não fosse ver nenhum anticorpo monoclonal que substituísse o fator 8. Vi. E distribuo para eles. Então, assim, é uma alegria muito grande, porque é uma evolução. Isso, sistema único, né? Sistema único. Tudo do SUS. Então, hoje, qual é o laboratório que a gente tem na Paraíba que consegue diagnosticar hemofilia adquirida? Hemocentro. É SUS. É público. Então, deixa a gente orgulhoso. Incrível. Sim. O Geraldo falava. Então, eu estava lembrando aqui que nós começamos com o crio precipitado de fator 8, na década de 80. E o Lá no plasma Banco de Sangue fresco. da Cândida Vargas, crio precipitado de fator 8, E o plasma plasma fresco. fresco pro 9. Depois evoluiu para os fatores extraídos do Coagulação. plasma humano. Depois Da engenharia genética. E agora a gente tem esse anticorpo monoclonal. A gente tem Em breve teremos terapia de rebalanço. Inibir os inibidores da Isso. coagulação. Isso tudo é preparado no hemocentro? Não, a gente... É tudo comprado nas comprado. indústrias internacionais. O Brasil ainda não produz Não produz. nada de fator 8 de coagulação, ainda não. Apesar de ter a fábrica da Hemobras, o que se espera é que ela comece a produzir, sim, porque plasma tem no Brasil, né? Pelo menos os fatores plasmáticos e até de engenharia genética, os recombinantes também. Então deve Espera ser que uma comece bela fortuna a isso fazer, aí. sim. Mais ou Bela menos. fortuna. 1.400.000 por ano na distribuição dos fatores. O programa. É o terceiro programa mais caro do Ministério da Saúde. Essa terapia do rebalanço que ela falou é uma coisa extremamente interessante, porque você usa a lógica, né? O que é que eu tenho no hemofílico? Eu tenho a deficiência de um fator e ele sangra por isso. Mas como ele tem os anticoagulantes normais, ele sangra mais por isso. Se eu diminuo esses anticoagulantes dele, eu vou fazer um equilíbrio, um rebalanço. Sim. Ele tem pouco fator da coagulação? Tem, mas ele tem também vai pouco ter bem pouco anticoagulante natural. Então ele vai sangrar menos. Vai sangrar menos. Então, assim, a lógica é uma coisa impressionante e move toda E essa... funciona, né? E Porque funciona. Os estudos mostraram bem, que funciona. muito bem. Muito bem. Bacana isso. Pouquíssimos efeitos Uma adversos. conversa incrível, né? Em relação a residências de hematologia, além daqui do Nordeste, a gente já falou que tem Recife, tem Fortaleza. Recife, Fortaleza, Salvador. Bahia, né, Salvador, aí tem. São Paulo. São Paulo, Minas Gerais, Rio de São Janeiro, Paulo, Rio São Grande do Paulo, Sul, para todo valer, né? Existe plantão de hematologista? Existe. De sobreaviso. É um sobreaviso. Plantão de sobreaviso. E qual Sim. seria? Seria a urgência mais frequente? Seria um hemofílico? Pacientes que sangram, pacientes que Hemofílico. sangram. Ou- Geralmente e pacientes os que estão sangrando, né? transplantados, né? Os pacientes- os serviços que sangram. têm Geralmente transplante. o sangramento provoca, né, um susto. O sangramento assusta, né? Então a gente é muito chamado assim à noite para sangramento. Né? Eu Aquelas já anemias, operei, né? eu reoperei um jovem de 17 anos com von Willebrand. Impressionante. A gente não tinha nada que pudesse ligar, que pudesse amarrar, né? Só queimando lá o que sangrava e não parou. Ele fez uma síndrome compartimental por uma pancada. Isso. Estava jogando bola Faz. na perna, Faz. fez uma síndrome compartimental. Mas ele já Hemofílico faz sabia muito que isso era também. von Willebrand. Mas já Já sabia que era von sabia. Willebrand. E não tinha um fator Ele para dar, sabia. não? Não tinha. Ah. Esse jovem aí não tinha. Isso Mas foi aqui sabia. na Já Paraíba? sabia o Aqui. diagnóstico? Vocês sabiam.
Foi no trauma. E aí a gente acessou, no outro dia, a gente operou, no outro dia já estava tudo lá, mas ele não tinha um fator consigo. Não sei se é porque era menor, não sei se era a mãe que tinha. Esses detalhes realmente... Porque às vezes não vai no Hemocentro, você tem tudo lá disponível e a mãe não leva, ou o adolescente não quer mais ir, Sim, né? é verdade. Não pega o fator, não diz que tem um problema de coagulação. Às vezes não diz para o médico. Você não pergunta, ele também não diz, não. O carro-chefe do consultório do hemato é o quê? No consultório vascular são varizes. No consultório do hemato. Hoje, trombofilia. Da gente, Trombofilia. trombofilia e anemias, trombofilias, Anemias e trombofilias. sangramentos, hemorragias também. Muito bom saber disso, porque às vezes a população em geral não sabe, né? Que até o hematologista chega ao ponto de tratar esses casos de forma mais eficaz do que um clínico geral. Eu que digo assim, todo mundo quer tratar anemia, mas procura, só manda para o hematologista quando não tem mais jeito. De fato, de fato. Já tentou tudo e não conseguiu. Eu diria que às vezes a gente negligencia algumas anemias. E a fidedignidade desses exames em geral, já que são feitos via aparelho, já é eletrônico, você joga o sangue lá no aparelho, ele traz. Não é assim que é feito? Você vai ter resultados falso positivos dependendo do aparelho? O mais barato dependendo da técnica, sim. Sim. A gente tem resultados conflitantes dependendo da técnica. Mas esses aquela que você sempre tem que olhar o esfregaço, né? Um bom examinador tem que olhar a lâmina, né? Porque às vezes alterações na lâmina, esquizócitos, o aparelho não vai te dizer que tem esquizócitos, mas esquizócitos na lâmina pode falar a favor de uma PTT, uma púrpura trombocitopênica trombótica. E tá lá, uma microangiopatia. Você não vê se você não olhar a lâmina, entendeu? Então, às vezes, eu tenho falsa plaquetopenia por EDTA. As plaquetas se agregam no EDTA, mas está lá na lâmina cheia de plaqueta. Na verdade, agrega. O cirurgião não chega nesse nível aí, não. Então, é que assim, o paciente tem uma doença cardiológica, ele vai para o cardiologista. O paciente tem uma doença reumatológica, vai para o reumato. Mas o paciente tem anemia, todo mundo quer tratar, né? E, às vezes, a gente já pegou no consultório e no Hemocentros, que tem ambulatório de hemato também, praticamente todos os dias, pelo SUS, pacientes que desde o primeiro exame já mostravam que não era uma anemia ferropriva, com hemácia grandona, mais de megaloblástica, e que foi tratado com ferro. Por quê? Porque para várias pessoas toda anemia é ferropriva, porque é a mais prevalente. É verdade. E não é. E pode não ser. Pode ser uma talassemia. Então, quem é que tem esse olhar mais diferenciado? O hemato. Então, na dúvida, manda para o hematologista. Geralmente o que chega lá são os casos que ficaram mais em dúvida, né? Os médicos não conseguiram destrinchar. Com relação a essa questão de equipamentos, assim, eles são muito bem controlados, né? Porque todo dia, quando você liga a máquina, você passa o controle. Isso aí. Então, ela tem que reproduzir aquele resultado. Se ela reproduz aquele resultado do controle, significa dizer que os resultados que ela der, né, vão ser normais, vão ser confiáveis. Mas isso é laboratório que faz controle, porque tem laboratório que faz coagulação e não faz controle. Para mim, não serve. Como é que eu sei que o aparelho dele está prestando? Como é que eu sei que o kit dele prestou? Como é que eu sei que a amostra está boa? Se ele não faz controle do TP e do TPA, tem que ter. E tem outros critérios também, por exemplo. Tem, eu já sei que o laboratório não é bom. Um hemograma passou na máquina, ele deu alterado, você tem a obrigação de repetir. De preferência, noutra máquina. A grande maioria dos laboratórios tem dois equipamentos que fazem o mesmo exame. Então, se eu passo numa, deu uma alteração, eu reproduzo na outra. É verdade aquela alteração, então tem tudo para ser. Aí eu vou para a lâmina, checar que aquela alteração é verdadeira ou não. Né? E isso é tão interessante, essa observação da lâmina do paciente, que tem situações bem características e quase patognomônicas. Por exemplo, eu recebi uma paciente e fui investigar para mieloma, e ela tinha mieloma, por uma única observação. O bioquímico das antigas, experiente, viu um fenômeno na lâmina, que é o empilhamento das hemácias, que a gente chama de Rouleau, né? Que as hemácias só empilham no meio hiperproteico, que é característico do mieloma. Então, a paciente me disse que a bioquímica desse laboratório disse, olha, procura um hematologista. Ela não foi nem para um médico mostrar o exame. Já veio direto porque a bioquímica sabia o que estava fazendo. Daí a importância de você saber. Sensacional. Porque, na verdade, você só reconhece o que você conhece. Se você não conhece, você não vai reconhecer. E foi assim, encurtou o tempo na investigação, assim, muito. Tratamento. E era paciente do SUS. Eu acho que o maior problema das doenças hematológicas é o tempo que o paciente passa para dar o diagnóstico. Para dar o diagnóstico. Tempo de enrolação ali, que poderia ter sido dado um diagnóstico. Para a oncohematologia é essencial que se faça um diagnóstico rápido. E às vezes o paciente fica rodando lá, né? E não tem acesso. E principalmente porque o Brasil é um país muito desigual, né?
E a desigualdade social atrapalha. Então, você pega linfoma, que já está o gânglio imenso, né? Quando poderia ter pego no início. Então, às vezes, o paciente sofre para conseguir chegar no hematologista, não é tão fácil assim. Esse tema é bem importante, principalmente para o diagnóstico das leucemias, porque, assim, aqui nós não temos laboratórios para fazer esse diagnóstico. Tipo, aqui, né? Aqui a gente tem a citometria de fluxo, mas a gente não tem como chama? A imunofenotipagem? Imunofenotipagem? Não, a imunofenotipagem já tem aqui também. É outro. Me faltou o nome agora. Eu vou lembrar. Certo. Então, assim, o que é que acontece nesse contexto? Você recebe um paciente, às vezes com pouca sintomatologia, e ele tem um exame alterado, que é sugestivo de uma leucemia. Você encaminha ele para o Laureano, por exemplo, né? Lá ele vai conseguir fazer o mielograma, ele vai conseguir fazer a citometria de fluxo, a imunofenotipagem pela citometria de fluxo, mas a citogenética, que é a biologia molecular, era esse nome que estava faltando, não faz aqui. Não faz. Então, depende de serviços de fora. E aí isso atrasa um pouco e sobrecarrega o serviço de fora, que está recebendo de muitos outros serviços do Brasil. Vai ter um retardo aí na entrega do exame. Vai ter um retardo nesse diagnóstico. E some-se a isso a disponibilidade de vagas para internar o paciente e começar o tratamento, que é um problema muito sério, né? Então, assim, antes de vir o transplante, eu acho que tem que se organizar essa questão de número de vagas para a demanda. Né? A gente vê paciente do sertão todo, né, esbarra em Campina Grande, porque Campina Grande não trata leucemias agudas, só trata crônicas. Então, todas as leucemias agudas vêm para João Pessoa. E João Pessoa não tem capacidade para esse suporte. Então, fica pacientes na fila esperando um tratamento. Imagina. Isso possivelmente piora o prognóstico. Não, leucemia aguda é uma emergência, né? Ou você começa o tratamento, ou dá um diagnóstico e começa o tratamento rápido, ou a chance do paciente morrer é muito grande. Porque já é uma doença ruim. E se demora a começar um tratamento, aí é um caos. Haverá, pegando um gancho aí no assunto que nós estávamos, aqueles laboratórios que a gente olha e diz, não, realmente esse exame que está alterado é isso mesmo. Mas também haverá aqueles que a gente diz, opa, vamos pedir um outro. Aí. Na dúvida, né? Ultrapassa, pede outro. Eu certa vez me deparei com o caso de um paciente que estava com 5 miligramas de varfarina por dia e NR1. Tá, tudo bem. Toma 1,5 alternado com INR1. Não é possível, né? Toma Resistente, 2. tome 2, 10 miligramas por dia. INR1. Mas faz o seguinte, não sangue para ver se está muda o laboratório. Troca nesse laboratório. Eu não acreditei. 9. INR de 9. Prestes a sangrar. Aí eu também não disse nada. Né? Isso. O risco que ele estava. Podia ter hemorragia cerebral. Isso. E aí eu suspendi, fiz todo o suporte que precisava. Mas perceba, a partir desse momento eu comecei a olhar os laboratórios. Isso, olhar com outros olhos para determinados laboratórios. Isso vai depender do nosso mercado de trabalho. Você vai saber, não, com esse aqui não é legal. Isso. Não sei se vocês devem se deparar com isso. Com certeza absoluta. Sim. Bem Por mais. isso que a gente diz, olha, a gente tem que escolher os parceiros, né? Quando eu precisar de um vascular, para quem eu vou? Para quem eu mando meu paciente, meu familiar? Cardiologista, neurologista e assim por diante. Laboratório? E o laboratório? Quais são os bons, conceituados? Ter essa noção aí, possivelmente vocês têm bem mais do que eu. Vocês se deparam com isso todos os dias. Sim. Pessoal, a conversa é incrível. Aqui eu disse para vocês que seria leve, como foi. Eu agradeço que vocês falam muito bem e trazer toda essa informação. A gente, quando se empolga, não para mais não. Eu percebi que não precisei falar quase nada. Muito bom. Vocês conduziram muito bem. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais de cada um, para que eu encerre o podcast. Já estamos com 1 hora, né, Cássio? Mas 1 hora já, que é o que normalmente a gente faz aqui. E haverá outras oportunidades, porque eu acho que foi muito bom, foi muito prazeroso conversar com vocês. Geraldo. É muito gratificante tudo isso, né? Quando a gente tem esse perfil de professor, que a gente vai aprendendo também ao longo do tempo, né? Eu fico até me questionando, assim, a gente quando está bem maduro, no ponto, né? Assim, com tudo bem afinado, aí é quase hora de sair do cenário. Né? É uma verdade. E assim, a gente
convive com os alunos, é uma coisa assim extremamente benéfica, confortante, prazerosa. Não tem salário que pague o professor quando você vê que você conseguiu passar aquela mensagem, né? Principalmente para a turma que está querendo realmente, está interessada, aí a gente se desdobra. Porque a gente deixa bem claro para eles, não tenha vergonha nem medo de dizer que não sabe. Não avance o sinal. Não sei, vou procurar saber, estou interessado no seu caso. Você ter esse link com o paciente é muito importante. Importantíssimo. Ele não vai sair dizendo que você não sabe. Ele vai ficar com a ideia de que você está interessado no caso dele. E isso tem um retorno extremamente benéfico para todos, tanto o paciente como o futuro profissional. E assim é o que eu quero deixar para os alunos que assim nos procurem. Estamos disponíveis qualquer dia e hora para perguntas, tirar dúvida. É um prazer enorme. Usa rede social? Não, né? Não. Ou usa rede social ou é hematologista, né? Escolheu pelo... Eu tenho A minha rede social mas confesso que é só da minha só neta. o WhatsApp e e-mail. E-mail. Instagram. Já tá bom. Esses outros aí, Hiperconectividade, não. não tem condição, Não. porque senão não consegue mais fazer nada. Né? Verdade. Doutora Sandra, suas considerações finais. Não, Obrigado. Foi um prazer enorme, né? Estar aqui falando sobre um tema que eu amo, que é hemato, de novo, né? Com um amigo meu de 30 anos, né? Não denunciando minha idade nem a dele, mas são mais de 30 anos de amizade, de ensino e de luta aí. A gente tem uma parceria muito grande, né? E essa parceria tem que existir entre todos os hematos. A gente, graças a Deus, a gente se dá bem com todos os hematologistas. E sempre né, tira dúvida um do outro, que um tema, aquele tema você gosta mais. Então, a gente tem uma interação boa. Graças a Deus, acho que é isso. Conviver bem com todos. Mas é sempre um prazer, né? Eu sou uma grande entusiasta da hematologia, então. Muito bom. Mais uma vez, obrigado a vocês. Nada, disponha. Obrigada a você também. O próximo Red Talk.